Mais uma vez, Dr. Ricardo Batista respondendo as perguntas enviadas dos nossos telespectadores ao site www.litoralatividade.net. Dr. Ricardo, um telespectador fez a seguinte pergunta: eu comprei um imóvel e após 6 meses apareceu uma ordem judicial informando que o imóvel será penhorado por dívidas dos antigos proprietários. Como devo proceder? Nesse caso, o risco maior é perder o imóvel em razão da penhora por conta de alguma dívida. Como esse capital é o de maior risco, o que a gente pode aconselhar é o interessado agir com relação ao credor, negociar, parcelar e a gente resolve o problema dessa pendência. Com o pagamento, ele constitui um crédito, se subroga do direito de entrar com uma ação de regresso contra esse vendedor. Depois ele vai negociar, ele facilita, ele resolve o problema da dívida, mas ele livra o imóvel. O pior é ele querer apostar numa ação de defesa na justiça e lá ele vai correr o risco de perder essa ação. E nesse risco ele pode também vir a perder o imóvel. Então, o que deve fazer, no meu modo de ver, agora é ele questionar essa dívida depois com o vendedor. Mas por hora vai lá, paga, parcela a dívida e resolve o problema do imóvel. Doutor, uma outra pergunta enviada foi a seguinte: eu aluguei uma casa e me interessei em comprá-la. Fiz um contrato direto com o dono, registrado em cartório. Este contrato é válido? Qual é o meu maior risco? O ideal, quando se compra um imóvel, é fazer a escritura. Isto nem sempre é possível, porque o custo de uma escritura é alto, nós temos o imposto de transmissão e nós temos depois que gastar o registro. Então, existem aqueles que fazem contrato particular, arruma dinheiro, paga o imposto de transmissão, depois vai fazer toda a documentação. De qualquer jeito, o importante é registrar. Se o contrato, mesmo particular, tiver os requisitos da lei, leve esse contrato ao registro, seja de locação, seja de compra e venda. O contrato ele tem valor porque nós estamos formalizando uma relação jurídica, tem lá seu direito material transmitido, então é importante que se formalize, se faça o contrato e que se leve esse contrato ao registro, porque com o registro o conhecimento se torna público, então o terceiro pode não alegar ignorância, aliás, não pode vir amanhã alegar ignorância com relação à existência daquela transação. É válido sim, e o ideal seria cartório de registro de imóveis, não de ter documentos, porque ele não é específico com relação ao direito imobiliário. A Lei 6.015 diz que o titular é aquele que tem o domínio devidamente arquivado no registro de imóveis competente. Mas é válido sim, é importante que se faça contrato. O programa Litoral Atividade ficou muito comovido com esse caso recente, doutor, que aconteceu em Santa Maria. E infelizmente é um caso que repercutiu mundialmente, onde perdemos irmãos, parentes, amigos, muita gente que infelizmente veio a óbito. Na sua visão jurídica, como ficam as responsabilidades, doutor? Bob, nosso código prevê diversas modalidades de responsabilidades. Não só com relação à construção do imóvel, com relação às reformas que isso pode ter sofrido, os órgãos de fiscalização, as pessoas que frequentam esse estabelecimento, a responsabilidade é muito ampla. Se nós pensarmos que os governos, se tivessem fiscalização efetiva, não permitiriam que isso acontecesse, nós podemos pensar que vários acidentes e muitas responsabilidades que o povo acaba sofrendo também não seriam vitimados por conta da efetivação dessa fiscalização. Nós temos responsabilidades de diversas naturezas. Quem vendeu o material incendiário, quem autorizou esse mercado à venda, quem comercializou, porque existe até na relação do consumo uma cadeia de responsabilidade solidária de todos os órgãos, desde a produção até o consumo. A responsabilidade ela é tão ampla que nós não temos limitações. A lei trata de alguns casos clássicos, mas ao analisarmos a lei, é muito subjetivo o alcance de cada setor, de cada ícone de atuação ou de omissão.
Existem responsabilidades por ação e por omissão. Eu deixei de fazer alguma coisa e isso me gera consequências. Essas consequências também, ela tem uma amplitude muito grande, porque de acordo com a repercussão na vida pessoal ou até na vida material, no produto, na coisa, é medida conforme a natureza, conforme a potencialidade desse dano. As vítimas perderam vida. Quanto vale uma vida? Quanto vale quem sofreu a perda da vida? A falta que aquela pessoa fez na família, o quanto isso pode gerar de responsabilidade. Se ele é aquele que vai nutrir aquela família, ele é o único trabalhador, como é que ficam os outros que vão deixar de ter aquele trabalho, o fruto daquele trabalho? Então, a responsabilidade, quando a gente fala, nós temos que analisar a coisa profundamente, mas são inúmeras. Nós temos problemas com extintores, nós temos problemas com transporte, nós temos problema do sistema viário, nós temos o problema de vários órgãos públicos, bombeiros, a polícia militar, polícia civil também, que diz respeito agora à apuração do crime, supostamente de homicídio culposo, quem assumiu o risco do resultado. Responsabilidade é um tema muito interessante, mas ele é muito vago, ele é muito grande, é específico para alguns casos, mas decorre de uma análise mais aprofundada. Então nós não podemos questionar em primeira fase que aquele fez isso, então ele é responsável. Existem vários setores. Então, infelizmente, nós perdemos muitas vidas e isso deu uma repercussão nacional. Mas foi bom no lado de que as autoridades agora se alertaram em atender uma demanda de fiscalizações, de alterações de lei. Nós não ficamos só nessa questão de Santa Maria, nós ficamos, por exemplo, nas construções, a altura dos prédios, objetos lançados. Se, por exemplo, a quem cabe, nesse caso do objeto lançado, ao morador ou ao condomínio em si, quer dizer, se é possível identificar a unidade, então é a unidade que é responsável, senão nós nos voltamos contra o condomínio. Então tudo depende de uma alimentação instrumental muito grande. Nós podemos pensar, falando em condomínio, aquele que não faz a manutenção do seguro, aquele que deixa de trocar um cabo de elevador, aquele que não faz a manutenção numa marquise que permite infiltração, e isso acaba criando vítimas no solo. Problemas de transporte, responsabilidade é uma coisa que começa no interior do cidadão. O que nós podemos evitar de magoar, de machucar, de ofender, de lesar, e tudo isso gera consequência. Santa Maria, infelizmente, levaram alguns irmãos, alguns filhos, alguns pais, e nós todos estamos de luto. Não só a nossa nação, como todo mundo. Mas responsabilidade temos que ter no coração, desde a educação lá de berço. É bom que a gente pense que tudo que a gente faz gera efeitos. Muito obrigado por ter respondido as perguntas dos nossos telespectadores e você pode continuar enviando a sua pergunta para o site www.litoralatividade.net, neste bloco Imóvel e Construção.